E aí, pessoal, sejam bem-vindos de volta ao Relações Internacionais em Minutos, o podcast que, bom, tenta explicar relações internacionais, né, de um jeito mais simples, digamos assim. Eu sou Pedro e hoje a gente vai receber a Gabi e o Lucas para nossa imersão no caso da Síndrome de Havana. Opa, e aí, Um pessoal? mistério, né, que tá intrigando todo mundo desde 2016. Pois é. A gente vai tentar, né, desvendar esse enigma que tem deixado a galera da diplomacia de cabelo em pé, né? Principalmente os EUA e Canadá. Yeah. Diplomatas começaram a relatar uns sintomas muito sinistros, tipo, dor de cabeça, tontura, né? Problema para se concentrar. E o mais bizarro é que começou em Cuba, mas depois apareceu em outros países também. Exatamente. É como se a síndrome tivesse, sei lá, se espalhando pelo mundo. E essa, né, a falta de uma causa, né, definida, acabou criando um clima de, tipo, tensão diplomática, né? Porque, imagina, você é um diplomata, tá lá representando seu país, e do nada começa a sentir esses negócios sinistros sem explicação. Com certeza, né? Daí, bom, várias teorias acabaram surgindo, né? Para tentar explicar o que causa essa síndrome. Uma das mais comentadas, e talvez a mais assustadora, é de que os diplomatas estão sendo alvo de ataques. Com armas secretas, né? Tipo uns dispositivos que emitem, sei lá, micro-ondas, ultrassom, essas coisas. Essa teoria do ataque com arma de energia dirigida, né? Ela ganhou bastante força, né? Principalmente porque não encontraram nenhum vestígio, né, de agente químico ou biológico, sabe, convencional, nos lugares onde os diplomatas relataram sintomas. E tem mais, né? Os sintomas, apesar de serem, tipo, variados, eles têm um padrão que meio que se repete entre as vítimas, né? O que aumenta a suspeita de que tem, tipo, algo direcionado rolando. Mas e quem que está falando que está por trás disso? Alguns relatórios de inteligência do ZEUA apontaram a Rússia como possível responsável. Só que até agora não apresentaram prova concreta, né, que dê para sustentar essa acusação. Mas essa suspeita, né, mesmo sem provas, já levanta um questionamento importante, né? Será que a gente está diante de uma nova forma de guerra, sabe? Tipo, conflito que não envolve tanques, soldados, mas sim tecnologias, sei lá, avançadas e táticas secretas para atingir o inimigo. É o que alguns chamam de guerra híbrida, né? Uma estratégia que busca enfraquecer o adversário, né? Mas de uma forma sutil, né? Sem, tipo, declarar guerra abertamente, né? Explorando brechas, semeando caos. E essa tática, se confirmada, né? Ela se encaixa perfeitamente naquela visão realista, né? Das relações internacionais, que coloca a busca pelo poder e a competição entre os estados como, tipo, elementos centrais da política global. Faz sentido, né? Mas calma lá, né? Antes de sair acusando, né, governos e imaginando cenários, tipo, sei lá, apocalípticos, é importante a gente considerar outras perspectivas, né? Total. A gente precisa ter essa visão crítica, né? Analisar todas as possibilidades. E uma das hipóteses que tem ganhado força é de que a síndrome de Havana pode ter causa, tipo, ambiental ou psicológica. Interessante. Como assim? Pensa bem. A vida de um diplomata, né? Principalmente em países onde, tipo, a relação, né, entre os países é mais tensa, tipo, muita pressão, muito estresse, muita cobrança, né? Tem que lidar com negociações, né, super complexas, vive sob vigilância constante, tá longe da família, dos amigos, sei lá, imerso em culturas diferentes, né? É muita coisa para lidar. É verdade. É um ambiente que coloca a pessoa sob muita tensão, né? Pois é. E toda essa carga emocional, né? Pode acabar se manifestando, né, fisicamente, gerando sintomas que a gente conhece como síndrome de Havana. Seria um tipo de, sei lá, fenômeno psicossomático parecido com aqueles casos de histeria em massa que já aconteceram em vários momentos da história. E essa linha de raciocínio, né, se conecta com a perspectiva liberal das relações internacionais, né, que coloca a cooperação, né, e o diálogo como caminhos para evitar conflitos e crises diplomáticas, né, desnecessárias. Isso. A visão liberal defende a cautela, né? Antes de sair, tipo, acusando ou retaliando, né? Porque a falta de provas, né, concretas pode gerar, tipo, um efeito dominó de desconfiança. E aí isso pode acabar prejudicando as relações entre os países. Então, basicamente, enquanto a gente não tiver certeza da causa da síndrome de Havana, né, a gente tem que tomar cuidado para não transformar esse mistério médico num gatilho para uma crise diplomática global. É isso aí. E independentemente da causa, né, uma coisa é certa, a síndrome de Havana já deixou marcas, né, profundas no cenário diplomático. De que forma? O que aconteceu de concreto? Bom, os EUA, por exemplo, né, eles tomaram umas medidas bem drásticas, expulsaram diplomatas cubanos, congelaram negociações bilaterais, aumentaram as restrições de viagens e comércio com Cuba. E aí, bom, isso gerou um clima de tensão, né, enorme entre os dois países.
E essa crise se limitou a Cuba ou se espalhou para outros países também? Infelizmente não se limitou. Casos, né, parecidos foram reportados na China, na Rússia e até em alguns países da Europa. É como se a síndrome, né, estivesse acompanhando os passos da diplomacia pelo mundo. Caramba, parece que a gente está entrando numa nova era de conflitos, né? Onde as armas são, tipo, sei lá, invisíveis, as batalhas, tipo, nas sombras, usando, sei lá, tecnologias avançadas e estratégias que a gente nem conhece direito. Pois é. É uma possibilidade a se considerar. Se a síndrome de Havana for realmente um ataque, né, isso significa que as regras do jogo mudaram. E aí a gente precisa repensar as normas da diplomacia, né? As medidas de proteção para os diplomatas, né? As formas de responder a esse tipo de ameaça. A gente precisa se adaptar. Mas antes de a gente mergulhar mais fundo nesse cenário de guerra híbrida, que tal a gente voltar um pouco e analisar a influência da mídia, né, e a propagação de desinformação em torno da síndrome de Havana? Boa! Esse é um ponto crucial. A forma como esse mistério é retratado, né, pela mídia com diferentes narrativas, né, com diferentes ênfases, levanta sérias preocupações sobre a manipulação da informação, né, e o uso da síndrome de Havana como uma ferramenta de propaganda. A gente já discutiu em outras imersões os perigos da desinformação, né, como ela pode ser usada para influenciar a opinião pública, né, moldar a percepção das pessoas sobre eventos internacionais. E no caso da síndrome de Havana, né, essa desinformação pode ser usada tanto para aumentar o medo, a histeria, como para justificar ações, né, políticas e diplomáticas que, em outras circunstâncias, seriam questionáveis. Então quer dizer que a síndrome de Havana, além de ser um mistério médico e um possível desafio para a segurança internacional, também se tornou uma arma na guerra de narrativas, né, que a gente vive hoje em dia. Parece que sim. E isso, né, torna tudo ainda mais complexo. Porque a gente precisa ter muito cuidado para não cair em armadilhas da desinformação, né? E acabar reproduzindo narrativas que não correspondem à realidade. A gente precisa ser crítico, né? Analisar as informações com cuidado, buscar diferentes fontes. A síndrome de Havana é um mistério que envolve, né, muitos aspectos e a gente precisa ter uma visão né, mais ampla para conseguir entender. E você que está acompanhando a gente, o que você acha de tudo isso? Boa pergunta. A gente quer saber a sua opinião também, né? Deixe seu comentário aqui no vídeo, compartilhe suas reflexões, né, sobre esse enigma que a gente está tentando desvendar. E não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder as próximas imersões do Relações Internacionais em minutos. A gente volta já para continuar essa conversa. Bom, a gente volta agora, né, para a nossa conversa, né, sobre a síndrome de Havana. Esse mistério, né, que tem intrigado o mundo e que, tipo, levanta um monte de questões, né, sobre diplomacia, segurança internacional e até sobre, tipo, a natureza humana, né? A gente já estava falando sobre como a síndrome de Havana pode ser usada como, tipo, uma arma numa guerra de narrativas, né? Como a desinformação pode, sei lá, influenciar a opinião pública e moldar a percepção das pessoas sobre esse tema, né, que é tão complexo. É isso aí. É como se, né, a síndrome de Havana tivesse virado um palco para uma disputa, né, de narrativas, onde cada ator, né, cada país, cada grupo, sei lá, de interesse tenta impor a sua versão dos fatos, né, muitas vezes, tipo, distorcendo a realidade para defender os seus próprios interesses. E como a gente se protege disso, né? Dessa manipulação? Como a gente consegue, tipo, saber o que é verdade e o que é mentira? O que é fato e o que é, sei lá, especulação nesse monte de informação contraditória, né? Que a gente recebe toda hora. A chave é o pensamento crítico. A gente precisa desenvolver essa capacidade de, tipo, analisar as informações com mais cuidado, sabe? Questionar as fontes, buscar diferentes perspectivas, confrontar os dados, né? Não acreditar em tudo que a gente lê ou ouve por aí. Mas e se a gente não tiver tempo para fazer toda essa análise, né? E se a gente precisar tomar uma decisão rápida, né? Com base nas informações que a gente tem no momento? Nesses casos, né, a gente precisa se apoiar em fontes confiáveis, né? Em veículos de comunicação que tenham, tipo, um histórico de credibilidade. E em especialistas que manjam do assunto, né? E que não tenham, tipo, interesses escusos por trás das suas opiniões. E como que a gente sabe se uma fonte é confiável? Quais são os critérios, né, para a gente avaliar a credibilidade de uma informação? É importante a gente observar, né, a reputação da fonte, né, o histórico de erros e acertos, a transparência na divulgação, né, dos métodos de apuração, a imparcialidade na apresentação dos fatos, a clareza, né, na distinção entre fato e opinião. Faz sentido. E falando em fatos, né, quais são os fatos que a gente tem sobre a síndrome de Havana? O que a gente sabe, né, de concreto sobre esse mistério? Bom, o que a gente sabe é que desde 2016, né,
diplomatas, principalmente do ZOI e do Canadá, né, têm relatado uma série de sintomas. Tipo, dores de cabeça, né, intensas, tontura, náusea, problemas de concentração, perda de memória, zumbido no ouvido. Nossa, esses sintomas são bem específicos, né? Não parece ser, sei lá, uma doença tipo comum. Pois é. Yeah. E é isso que torna, né, a síndrome de Havana tão intrigante. Os sintomas são reais, as pessoas estão sofrendo de verdade, mas a causa ainda é um mistério. E essa falta de explicação, né, essa incerteza é o que alimenta, né, as teorias da conspiração, as disputas de narrativas. Mas voltando, né, aos fatos, o que mais que a gente sabe? A gente sabe que os primeiros casos, né, eles foram registrados em Cuba. Mas depois, né, surgiram casos parecidos na China, na Rússia, em alguns países da Europa. Então você trata de um problema, tipo, isolado, restrito a um único país ou região. Exatamente. E essa abrangência, né, global é o que torna a síndrome de Havana tão preocupante, né? Se realmente se tratar de um ataque, como alguns suspeitam, né, isso significa que a ameaça é muito maior do que a gente imaginava. E quais são, tipo, as principais teorias que tentam explicar a causa, né, da síndrome de Havana? Bom, como a gente já mencionou, né, uma das teorias mais fortes é de que os diplomatas estão sendo alvo de ataques, né, com algum tipo de arma de energia dirigida, que emite tipo ondas eletromagnéticas, como, sei lá, micro-ondas ou ultrassom. E essa teoria, ela tem algum fundamento, tipo, científico? Existe algum tipo de arma que seja capaz de produzir os sintomas, né, que a gente está falando? Essa é uma questão que divide, né, a comunidade científica. Alguns especialistas argumentam que é possível, sim, né, que certos tipos de radiação eletromagnética causem danos no cérebro, no sistema nervoso, né, produzindo sintomas parecidos com os da síndrome de Havana. Mas outros especialistas, né, discordam. Sim. Alguns cientistas argumentam que a intensidade da radiação, né, necessária para causar esses danos seria tão alta que seria facilmente, tipo, detectável. E até agora não encontraram nenhuma evidência de que os diplomatas tenham sido expostos a esse tipo de radiação. A teoria, né, da arma de energia dirigida ainda é uma hipótese em aberto. Exatamente, a gente precisa de mais pesquisas, né? Mais evidências para poder afirmar com certeza se essa teoria é válida ou não. E quais são as outras teorias que tentam explicar, né, a síndrome de Havana? Bom, alguns cientistas, né, defendem a hipótese de que os sintomas podem ser causados por fatores ambientais, né, como exposição a pesticidas, toxinas ou, sei lá, algum tipo de agente infeccioso ainda desconhecido. E aí, essa teoria, ela se sustenta. Até agora não encontraram nenhuma evidência conclusiva, né, que comprove essa hipótese. Os exames, né, realizados nos diplomatas não detectaram nenhum vestígio de pesticidas, toxinas ou agentes infecciosos conhecidos. Então essa teoria também é uma incógnita. Sim. Por enquanto é só uma possibilidade, né, que precisa ser investigada com mais rigor. E tem mais alguma teoria, né, que a gente precisa considerar? Tem a teoria de que os sintomas da síndrome de Havana, né, podem ser causados por fatores psicológicos. Tipo estresse, ansiedade, paranoia. Ou até mesmo por um fenômeno chamado a histeria coletiva. A histeria coletiva. Como assim? A histeria coletiva é um fenômeno psicológico que acontece quando um grupo de pessoas, geralmente, né, num ambiente de muita tensão ou medo, né, começa a apresentar sintomas físicos sem uma causa, tipo, orgânica aparente. Os sintomas se espalham pelo grupo por meio da sugestão, do contágio emocional, da imitação. E essa teoria, né, da histeria coletiva, ela se aplica ao caso da síndrome de Havana. Alguns especialistas acreditam que sim. Eles argumentam que os diplomatas, né, vivendo num ambiente de alta pressão, né, sob constante vigilância em países, né, com histórico de hostilidade, né, com os EUE, podem ter desenvolvido um quadro, né, de ansiedade e paranoia que acabou se manifestando, né, fisicamente. Mas essa teoria, ela não minimiza, né, o sofrimento das vítimas. Não parece meio, sei lá, desrespeitoso dizer que os sintomas são, tipo, imaginários ou fruto da histeria? É importante a gente entender que a histeria coletiva ela não é invenção, né? Não é fingimento. Os sintomas são reais, as pessoas realmente sentem dor, né? Desconforto, mal-estar. Mas a origem desses sintomas, né? Ela é psicológica e não física. E isso não torna, né, o sofrimento menos real, menos importante. Entendi. Mas eu ainda fico meio, sabe, com o pé atrás em relação a essa teoria. Me parece, sei lá, muito simplista atribuir tudo a fatores psicológicos sem levar em conta as evidências, né, que apontam para outras possibilidades, como, por exemplo, o ataque com armas de energia dirigida. Eu concordo que a gente precisa ter cuidado para não descartar nenhuma hipótese sem uma investigação, né, rigorosa. A síndrome de Havana é um enigma complexo, com
com muitas peças que ainda não se encaixam. A gente precisa de mais pesquisas, né? Mais dados, mais evidências para poder chegar numa conclusão, né, definitiva. E enquanto a gente não desvenda esse mistério, né, o que a gente pode fazer? Como que a gente lida com essa incerteza, né, com essa ameaça invisível que paira, né, sobre os nossos diplomatas? Eu acho que o primeiro passo, né, é reconhecer a gravidade da situação. A gente não pode minimizar, né, o sofrimento das vítimas, nem ignorar as possíveis consequências, né, da Síndrome de Havana para a segurança internacional. E o que mais que a gente pode fazer? A gente precisa pressionar os governos, né, a investigar o caso a fundo. Com transparência e rigor científico, a gente precisa, né, exigir que os diplomatas, né, afetados recebam um tratamento médico, né, psicológico adequado, e a gente precisa cobrar, né, medidas de proteção mais eficazes para os nossos representantes, né, no exterior. E a gente, né, como cidadãos, né, o que a gente pode fazer? A gente tem algum poder de influenciar essa situação? Claro que sim. A gente pode se informar sobre o assunto, né, debater, né, o tema com amigos, familiares, compartilhar informações nas redes sociais, pressionar, né, os nossos representantes políticos a agir. A gente pode usar, né, a nossa voz, o nosso poder de mobilização, né, para exigir que esse mistério seja desvendado, né, e que as vítimas recebam o apoio que elas precisam. É isso aí. A gente não pode se calar diante de uma ameaça que coloca em risco, né, a saúde dos nossos diplomatas, a segurança internacional e a própria democracia. E você que está acompanhando a gente, o que você pensa sobre tudo isso? Você acredita na teoria do ataque com armas secretas? Acha que a Síndrome de Havana é um problema real ou uma invenção da mídia? Deixa o seu comentário aqui no vídeo, a gente quer saber a sua opinião. E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos episódios do Relações Internacionais em Minutos. A gente volta já já para finalizar nossa conversa sobre a Síndrome de Havana, esse mistério que intriga o mundo, né, e que nos desafia a pensar sobre os rumos da diplomacia, da segurança, da política internacional no século XXI. Voltamos, né? Para finalizar a nossa conversa sobre essa Síndrome de Havana, a gente explorou as teorias, né, os possíveis culpados, o impacto, né, nas relações internacionais, a guerra de narrativas. E aí, o que acontece depois do ponto final dessa investigação toda? A gente passou por bastante coisa, né? Teve gente com medo, teve gente que achou que era exagero, né? Mas uma coisa que ficou clara para mim é que esse mistério, né, ele levanta questões bem importantes sobre como a gente lida com o desconhecido, né? Com ameaças que a gente, sei lá, não consegue ver ou entender direito. Total. O Síndrome de Havana serve como um alerta, né, para a gente repensar a segurança global, a diplomacia, né, a forma como a gente se protege de inimigos invisíveis. Porque se a gente parar para pensar nesse tipo de ataque, né, com armas que a gente nem sabe se existem, é muito difícil de combater. Pois é. Como é que você se defende de algo que você nem sabe que é, né? Como provar que você foi atacado, né? Se não tem marca, não tem vestígio. É um desafio enorme, né? Tanto para quem investiga quanto para quem, né, foi vítima. E essa dificuldade de comprovar, né? Essa falta de evidência, né, concreta, abre espaço para muita especulação, né? Para teorias da conspiração, para desinformação. E aí fica difícil saber o que é real, né? E o que é invenção. E como a gente escapa dessa armadilha, né, da desinformação? Como a gente se blinda contra essas narrativas, né, que distorcem a realidade, né, e manipulam as nossas emoções? A gente precisa ter uma postura crítica, né, em relação à informação que a gente consome. Questionar as fontes, buscar diferentes perspectivas, confrontar os dados, analisar os fatos com a cabeça fria, né? Sem se deixar levar pelo medo ou pela histeria. E como que a gente faz isso na prática, né? Tem que ter alguma dica, né? Pra gente aplicar no dia a dia. Claro, uma dica importante é, diversificar as fontes de informação, né? Não fica preso só na sua bolha, né? Busque informação em veículos de comunicação diferentes, né? Com diferentes linhas editoriais. E como que a gente sabe se um veículo, né, de comunicação é confiável? É importante a gente observar, né? A reputação do veículo, o histórico de erros e acertos, a transparência e a divulgação dos métodos de apuração, a imparcialidade, né, na apresentação dos fatos, a clareza na distinção entre o que é fato e o que é opinião, né? Faz sentido. E além de diversificar as fontes, né? O que mais que a gente pode fazer? Outra dica importante é checar a informação antes de compartilhar, né? Não sai espalhando qualquer coisa que você vê na internet. Verifica se a informação é verdadeira, se tem fontes confiáveis, né? Se não foi tirada de contexto. A gente tem uma responsabilidade muito grande, né, com a informação que a gente compartilha, né? A gente pode acabar espalhando, sei lá, mentira, boato, né? Prejudicando as pessoas, alimentando pânico. Total. A gente precisa ter consciência do poder da informação, né? Tanto para construir quanto para destruir. Por isso que é fundamental, né? A gente ter essa postura
crítica, né? Responsável, ética, na hora de consumir e compartilhar informação. E falando em responsabilidade, né? O que a gente pode fazer, né, para pressionar os governos, né, a investigar essa síndrome de Havana com mais seriedade, né, e com mais transparência? Eu acho que a gente precisa se engajar politicamente, né? Cobrar os nossos representantes, né? Que eles levem esse tema a sério, né? Que exijam respostas, que pressionem por uma investigação internacional, né? Independente. A gente precisa mostrar que a população está preocupada, né? Que a gente não vai se calar diante dessa ameaça. E como a gente faz isso, né? Na prática, como que a gente se engaja politicamente? A gente pode entrar em contato com os nossos deputados, senadores, vereadores, mandar e-mails, né? Fazer ligações, participar de audiências públicas, organizar abaixo-assinados, usar as redes sociais, né? Para mobilizar as pessoas. Legal. E você que está acompanhando a gente, né? O que você acha de tudo isso? O que você faria para ajudar a desvendar esse mistério da síndrome de Havana? Deixe seu comentário aqui no vídeo, a gente quer saber a sua opinião. E não se esqueça, né, de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos episódios do Relações Internacionais em minutos. A gente se encontra no próximo episódio, né, com mais um tema intrigante desse mundo da política global. Até lá. Valeu, pessoal. E fiquem ligados, porque a gente sempre tem algo novo para contar sobre as relações internacionais.